nós começamos a tratar semana passada, que era a respeito da relação existente entre a pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo, e a importância da ação do Espírito, do ministério do Espírito, no ministério de Cristo Jesus. É muito interessante isso. Como lhes disse, trabalhei com vocês um material que foi ministrado pelo pastor Heber Carlos Campos, o pai, num módulo de mestrado que eu tive a oportunidade de fazer. Antes de caminharmos um pouco nesse tema, nós vamos orar. Gracioso Deus, nós te louvamos pelo Deus Emanuel, o Deus conosco. O Deus Pai que veio até nós, que fez uma obra perfeita, ó Deus, para que pudéssemos, através do seu amor demonstrado na sua vinda, encarnação, o seu sofrimento, morte e ressurreição, a sua plena divindade e o pleno amor dele, do Senhor para conosco. Pedimos que o Senhor esteja mais uma vez nos dando discernimento na sua palavra, para que o estudo dela seja realmente edificante para nós, e que tenhamos nós, ó Pai, em meio a tudo isso, condição de servi-lo melhor, de adorá-lo convenientemente e proclamarmos o teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós falamos sobre a unção de Jesus. Mais especificamente foi sobre esse o tema na última semana. Jesus ungido em vários momentos, né? A unção de Cristo, por exemplo, até mesmo na sua concepção, né? Ele foi ungido para ser chamado Filho de Deus. Ele foi ungido como no seu batismo, onde nós encontramos ali no batismo Jesus sendo batizado, segunda pessoa, o Espírito vindo em forma de pomba, e do alto dos céus Deus falando: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Depois nós vimos que Jesus recebe o Espírito também, e é ungido até mesmo na sua recepção nos céus, para sentar à direita de Deus Pai. Mas a questão é, quais foram os propósitos dessa ação do Espírito Santo de Deus em Cristo? Algumas coisas precisam ser relembradas por nós. A primeira delas é que nós temos que lembrar que Jesus, ele é verdadeiramente Deus, eternamente. Não foi a encarnação de Jesus que tornou ele existente. Ele sempre foi Deus, junto com o Pai e junto com o Espírito. Só que ele tinha uma função ministerial, ele tinha um ministério a cumprir como nosso mediador, como sacerdote perfeito, que haveria de fazer a obra perfeita, sendo ele a própria dedicação do sacrifício, o Cordeiro de Deus. E esse Deus eterno, ele se encarna, e a partir desse momento ele tem duas naturezas. É uma única pessoa com duas naturezas, uma divina e uma natureza humana. Nós vimos que ele se torna uma pessoa divina, que sempre o foi, humana, sendo que a base de tudo isso é o fato dele já ser Deus e a sua natureza divina. E a partir daí, tudo que a Escritura vai nos falar para a eternidade é de um Deus encarnado. Inclusive nos céus, ele ressuscitou, está nos céus assentado à direita de Deus Pai, como um Deus homem. Não é? Isso não limita em nada, isso não contamina em nada a divindade das duas outras pessoas da Trindade, até mesmo porque quando Jesus foi concebido sem pecado. Ele era verdadeiro homem, a nossa semelhança, tendo uma diferença: não foi imputado a ele nenhum pecado, nenhuma marca do pecado de Adão.
E ele, em momento algum, pecou, apesar de ter sido tentado. E a Escritura diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Sem pecar. Então, ele era tentável, mas jamais foi pecável. Ou seja, jamais ele pecaria. Mas ele foi tentado. Ele não pecaria não porque ele não era capaz de pecar, né? É igual Adão, né? É diferente. Há uma controvérsia quanto a isso. É igual se Jesus não fosse cuidado por Maria, ele morreria. Sim. Isso tem a ver com a sua natureza humana. Então, mas ele ia morrer? Não. Não, né? Porque não era plano de Deus que ele morresse. Então. O microfone aqui. Uma coisa... Então, a mesma coisa é o pecado, né? Só que existe uma diferença, Emerson. Sabe qual a diferença? A partir do momento que Jesus assume a natureza humana, ele verdadeiramente é Deus e ele é verdadeiramente homem. Ele é 100% uma coisa, 100% a outra coisa. E por ele ser uma pessoa só, tendo as duas naturezas, a natureza divina dele jamais lhe permitiria pecar. Então ele nunca foi tentado, de verdade. Ele foi tentado, mas ele não foi, ele em momento algum seria, é até um jogo de palavras, né? Ele é tentável, mas ele não poderia ser pecável, ou seja, ele jamais cairia na tentação. Ele sofreu. A Escritura, ele mesmo fala a respeito da tentação. Paulo fala a respeito da tentação. Mas ele jamais poderia pecar, porque ele era um ser Deus e um ser homem. Então ele não deixava a natureza divina dele. Ele não poderia pecar, e isso ia dar um grande problema. Com certeza. Mas não que não era capaz de pecar, porque é tão claro que não foi transmitido nenhuma coisa divina nele para a pessoa de Jesus, né? Jesus, ele não... As naturezas não foram misturadas. Exato. E a natureza humana... Permaneceu até agora. Era pecado, era passivo de pecar, né? Então, Roger, por exemplo, afirma assim, né? Só que Adão... Berkoff Não. diz que não pode, Jesus não podia pecar. Exato. Então, se ele não podia pecar, mas é poder em que sentido? De ter capacidade, o poder, a gente tem duas ideias dessa palavra, né? Eu posso de ter capacidade e eu posso de eu querer fazer. Adão e Jesus só são parecidos como Jesus é conosco, certo? Porque ele tem a mesma essência humana que nós temos. Só que a pessoa divina humana, ela é diferente de nós. Tá? Em Mateus 4, Sim. quando Jesus é tentado, né, ele se utiliza da Escritura para responder da forma correta ao tentador, a Satanás. Então, por causa do que Deus faz na vida dele, enquanto homem aqui, é que ele toma a atitude que toma. Ele tem a responsabilidade de cumprir o propósito do Pai, mas ao mesmo tempo ele se cuida. Ele se cuida buscando a Escritura. E a Escritura faz tão parte da vida de Jesus que ele responde para Satanás de acordo com aquilo que ele tem aprendido. Certo. Ele tem vivido da Escritura. Só que eu não posso me esquecer da natureza divina de Cristo. Eu não posso dizer que a natureza humana dele foi tentada e a natureza divina dele não foi tentada. Quem foi tentado foi a pessoa divino-humana, certo? Foi a pessoa divino-humana. E por ser uma pessoa divino-humana, ele não poderia pecar. Mas ele era tentável. Ele seria tentado. E foi tentado. Mas por ter a natureza divina, ele jamais poderia pecar. Porque ele se autonegaria. Não, se ele pecasse, explodiria, vamos dizer assim, né? Era o fim do mundo. Mas isso não quer dizer que ele não podia pecar. Certo? É igual... Esse é o grande desenvolvimento da teologia. Os teólogos antigos, eles diziam que Jesus, ele era tanto tentável quanto pecável. Eu não concordo com isso. Roger, por exemplo,
Que é o mais antigo, né? É o reformado mais antigo. Quando você vai para a teologia mais recente, você vai pensando e avaliando o texto, você chega à conclusão de que é impossível. Como é que Jesus, sendo Deus, poderia pecar? Jamais. Tá? Como que Jesus, sendo homem, poderia morrer? Porque ele tinha natureza. Não, se ele morresse, é a mesma coisa. E ele morreu, Não, sim. verdadeiramente. Ele poderia ter não sido cuidado por Maria, por exemplo, Uhum. e ter morrido. Não podia? Sim. Não podia. Entendeu? Ele não podia, porque isso ia contra o plano de Deus completamente. Ok. Agora, tem uma Mas isso ser do plano de Deus, aqui é que está a questão, querido. O fato disso ser o plano de Deus, não faz o plano de Deus torná-lo possível de pecar. Por quê? Porque Deus mudaria aquilo que é próprio dele mesmo. É algo da natureza divina. Deus jamais pode pecar. Isso faz parte da natureza. Deus, em momento algum, é pecável. Até porque a definição de pecado é ir contra a vontade de Deus. Exato. Então, assim, e se ele é eternamente Deus, ele não poderia ir contra ele. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ele tinha que ser tentado à nossa semelhança, mas vencer. Mas como que ele vence se ele não podia? Era impossível ele pecar. Por causa daquilo que era próprio para ele, e que foi dado a ele para que isso ocorresse. Um dos propósitos que nós vamos olhar aqui, nós estamos dando um passo na frente daquilo que a gente vai estudar hoje, qual é o propósito da presença do Espírito na pessoa divina humana. Uma coisa que, se o irmão permitir, no decorrer a gente pode caminhar nisso. Nós temos que lembrar que Jesus, como homem, ele tinha tudo aquilo que era homem, o qualificava, o caracterizava como homem. Ele tinha corpo e ele tinha alma ou espírito humano. E ele era Deus, e ele tinha espírito divino. E na verdade ele era espírito, certo? De Deus, divino. Esse Deus homem, ele veio cumprir um propósito. Eu terminei a última palestra minha com vocês mostrando que o fato de o Espírito qualificar Jesus para o seu ministério, nos mostra exatamente como Deus nos trata, nos qualificando para o ministério. Toda qualificação para alguém ministrar só vem de Deus. Eu não tenho capacidade disso, isso vem do Espírito, são dons. Jesus experimentou isso também como homem, certo? Por exemplo, um dos propósitos da unção de Cristo Jesus, ou da presença de Cristo Jesus na vida dele, era a capacitação para ele exercer os ofícios ministeriais dele. Lembram os ofícios dele? Rei, sacerdote e profeta. Abram, por favor, comigo em Isaías capítulo 11, versos 1 e 2. Isso aqui é uma citação daquilo que vai acontecer quando o Espírito vem sobre ele, tá? Mas vamos lá, Isaías, que é onde a profecia dita: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha, aqui não está falando que vai descer sobre ele 1, 2, 3, 4 Espíritos, tá? Mas está dizendo que o Espírito que vem sobre ele é do Senhor, é de sabedoria e entendimento, é de conselho e fortaleza, é de conhecimento e de temor do Senhor, tá? É o próprio Espírito de Deus. Pedro, num dos seus discursos, quando ele mostra o ministério, a função ministerial de Jesus, ele vai ligar a unção de Cristo a exatamente o seu ministério. Quer ver? Abra, por favor, em Atos, capítulo 10, verso 37 e 38.
Se alguém for ler, pega o microfone, por favor, para ler. Para as pessoas que estão ouvindo poderem acompanhar. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele, porque o Espírito do Senhor era com ele. Então, o que a gente percebe claramente é que essa unção que ocorre, que foi mencionada aqui, de João, né? E que vem o Espírito sobre ele, vai preceder as manifestações miraculosas da atividade de Jesus como Messias. Então, o ministério dele começa exatamente ali. Ali ele está sendo qualificado e a gente percebe que a partir dali as coisas vão acontecer. É uma unção que o qualifica ou o capacita para ele desempenhar esse ministério dele, que é um ministério mediatorial, que tem a ver com tudo aquilo que ele vai fazer, certo? Todos os aspectos do seu ministério, todas as suas funções como Messias, que foram inauguradas exatamente ali no batismo. Se Jesus não tivesse a unção, isso foi plano de Deus que assim o fosse, ele seria apenas como mais um dos profetas, ou não poderia desempenhar aquilo que seria próprio para aquele que é chamado de Messias. E é interessante porque Deus deixa muito claro essa necessidade que ele fez existir. E depois vai ser muito interessante como nós vamos ver que a presença do Espírito Santo de Deus na vida de todo aquele que ele vai usar como servo dele, vai depender também da ação do Espírito sobre a sua vida. A descida então sobre Jesus como pomba, não foi somente um sinal visível, apesar disso ter acontecido. Era um sinal visível para os discípulos que estavam ali, de que aquela promessa de Isaías estava se cumprindo. Não era simplesmente por causa de João Batista, mas aquele era um momento onde o Pai do céu estava enviando o Espírito para que houvesse o testemunho de quem Cristo é e da qualificação que ele está tendo para o exercício do seu ministério. Oi. Mas Jesus não era igual João Batista, ungido desde o ventre materno? Sim. Só que Esse momento não foi apenas uma demonstração, né, para os outros, inclusive, né, que ali o Pai estava... Não. A mesma coisa você vai encontrar no livro de Atos, por exemplo, a partir do capítulo 2, quando vem a unção da igreja. Sim. Tá? Mas João Batista foi ungido, o ventre materno. Como profeta. Sim. Só que é diferente. Ele está sendo ungido para o exercício mediatorial ou de Messias. E Deus está demonstrando isso, a Escritura fica clara, de que ele está recebendo o Espírito que ele é necessário para o exercício do ministério dele. E isso fica claro no texto. Ele não tem esse Espírito, essa função específica. nesse momento, Ele veio para tal. E nessa atitude Deus está o qualificando para tal. Certo? João Batista, então, ele foi ungido profeta desde o início. E Jesus não. Para o exercício ministerial dele, não. João Batista foi. Deixa eu te falar, deixa eu explicar novamente. Existem várias etapas da unção de Jesus. Uma das etapas da unção de Jesus foi a sua geração. Certo? Ele foi ungido. Uma outra etapa, vocês lembram qual foi que eu mencionei para vocês? O batismo dele. Qual foi uma outra etapa?
a sua ascensão. Em todas essas etapas, ele está sendo ungido para uma atividade específica, ou para um exercício que tem a ver com o seu ministério. Isso não quer dizer que ele não era Deus. Você poderia perguntar para mim assim, mas se é Deus e ele mesmo é o Espírito de Deus? Certo? Então ele poderia exercer o seu ministério. Eu diria para você, olha, num certo sentido eu concordo com você. Só que Deus, ele resolveu fazer dessa forma, mostrando a ação que é do Espírito, que é capacitador. É aquele que qualifica o homem para o exercício. E se Jesus é homem, para o exercício de uma determinação divina, ele deveria ser ungido para tal. Então, eu só acho que ele foi ungido já quando nasceu. Também, ele foi ungido quando foi concebido. Isso que eu falar. O fato da ação do Espírito agir na vida de Maria, para que ele fosse gerado, já é uma unção do Espírito. Com certeza. E falamos sobre isso semana passada. Exatamente. João Batista, Vida desde a gravidez. João Batista foi também, né? Ele foi Só que a unção, ela tem uma implicação externa, né? Ela tem uma aplicação interna. Mas a externa, ela é declarativa, mas ela também é qualificativa. Tá? Por favor, Mateus capítulo 3, verso 16. Batizado Jesus, 3:16. Por favor, começa no 14. No 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Quem está dizendo isso? João. Batista. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Tá. Então, observa bem que Jesus disse, olha, convém isso para cumprir a justiça, ou o propósito do justo, certo? Existe uma intenção nisso, existe um propósito nisso, e isso fica claro para nós que tem a ver com o ministério que tem que ser exercido, sem sombra de dúvida. Outro texto aí, Mateus capítulo 4, no verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tanto é que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Logo após ele ser batizado, identificado, qualificado, ele vai para o deserto. Que quando você estuda aqui, você vai perceber que é exatamente aqui começando o ministério dele. E aqui ele vai orar. Ele vai se colocar diante do Pai, ele não vai se enfraquecer. A ideia do jejum e oração que ele vai ter durante aqueles, quantos dias? 40 dias, não é para se enfraquecer. Ele está ali se fortalecendo daquele que o sustentaria. Aqui. Isaías diz que é o Espírito de fortaleza. Exatamente isso. Então, a pessoa aqui que nós tratamos é do Messias, ou do Redentor, ou do Mediador. Ele tinha que passar pelas experiências amargas da tentação. Certo? Que é um forte sofrimento. A gente estudou aqui, já introduzindo as minhas mensagens de Natal, Hebreus capítulo 2 e Hebreus capítulo 4, quando no capítulo 4 eu falei sobre o ministério de Jesus, e ele é o sumo sacerdote, né? E que quando nós nos aproximamos diante dele, nós somos supridos porque ele fez tudo, mas a Escritura diz assim, porque ele é capaz de cuidar de nós, porque ele sofreu as mesmas coisas, né? E então ele é capaz de fazer aquilo que tem que fazer.
Lucas capítulo 4. Qual é o contexto aí de Lucas capítulo 4? A tentação, a mesma coisa que nós encontramos lá em Mateus, certo? Então, ele está ali e passou por aquela situação toda, e agora ele vem, e diz o texto, Jesus... Alguém leia, por favor, pelo microfone, por causa dos irmãos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Olha, ele estava lá no Jordão sendo batizado, e o mesmo Espírito foi aquele que o guiou pelo deserto. Agora vai no verso 14, por favor. 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Maravilhoso isso, né? Então, observa como a presença do Espírito estava marcante aqui com ele em todo momento. E as pessoas reconheciam quem ele era pela presença do Espírito com ele, porque isso demonstrava quem ele era. Se alguém pode fazer isso, é porque Deus está com ele. Isso é muito encontrado, por exemplo, no Antigo Testamento, quando nós vemos alguns personagens bíblicos que eles eram reconhecidos por serem de Deus, porque eles faziam coisas em nome de Deus, e as pessoas falavam, não tem como duvidar, esse pessoal está dentro do forno lá, está muito quente e nada aconteceu com eles. Eu não posso falar nada, a única coisa que eu posso dizer é que Deus estava com eles. Então, a partir do batismo, o Espírito vem sobre Jesus, aí vem a tentação, e Jesus começa agora a caminhar e chamar os seus discípulos, que são os primeiros, que são convertidos pelo chamado de Jesus, iniciando assim a sua atividade ministerial pública. Eu não sei se você já tinha pensado nisso, mas os primeiros a se converterem ali foram exatamente esses discípulos, aqueles que ouviram o chamado claro e eles não retrucaram. E aqui fica uma das coisas mais evidentes na Escritura, que quando Deus nos chama, Ele convence primeiro o nosso coração, Ele trata primeiro o nosso interior, Ele nos habilita a ouvir o chamado dEle, e Ele nos habilita a aceitar o chamado dEle, e Ele nos habilita a ter prazer no chamado dEle, de ser dEle. Nós não ficamos brigando com Deus, eu não quero te seguir, eu não quero salvação, eu não quero Deus. Quando Deus age na nossa vida, tudo que a gente quer é Deus. Isso vai acontecer já no início, na vida dos discípulos. Uma outra coisa que fica muito clara é que a pregação que Jesus fazia, a pregação da Boa Nova, ou a pregação do Evangelho, isso aponta exatamente para uma presença do Espírito na vida dele. Isaías capítulo 61, verso 1. Microfone, por favor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essa é uma declaração cristológica, é uma profecia a respeito de Cristo Jesus, Jesus sendo ungido pelo Espírito, e está o Espírito sobre mim para que eu possa falar, para que eu possa curar, para que eu possa libertar, para que eu possa fazer obra no coração das pessoas que estão com o coração quebrantado. E esses cadinhos. O Monte da Transfiguração, quando Jesus estava com os seus discípulos, eles viram Moisés, Elias, e
Obrigada. Dizendo, esse é o meu filho, né, a ele ouvi. Deus estaria colocando Jesus sobre Moisés, que representa a lei, e sobre os profetas, representados por Elias? Seria essa uma unção, uma característica dessa? Essa é uma manifestação possível externa? interpretação do texto, e que normalmente se tem. Exatamente isso. Lá do Monte da Transfiguração. Entendi. Tá? Ok. Isaías 42, verso 1. 42, verso 1. Quando você fala, antes de ler esse texto, quando você fala a respeito de libertação aos cativos e liberdade aos algemados, o que é isso? É espiritual mesmo. É espiritual. Tá. Ótimo. Então, já é um... Pastor, foi só um spoiler para a semana que vem. Acabou. Passa para o 42. Basta você dar uma lidinha em Atos capítulo 2 e Joel capítulo 2, e ali a resposta está exatamente ali. Muito obrigado. Hein? 42, 1 de Isaías. Eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Tudo isso são expressões veterotestamentárias a respeito de Jesus. O capítulo 4 de Lucas, que nós lemos agora mesmo, nós lemos no verso 18, observe bem que o texto diz, olha, dar vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e a pregar o ano aceitável ao Senhor. O texto sagrado, ele diz que todos se maravilhavam das palavras da graça que saíam dos lábios de Jesus. Ou seja, ele foi qualificado para o exercício disso. Ou seja, aquilo que ele fazia teria toda a sua eficácia pela ação de um Deus que envia, de um Deus que age e de um Deus que o qualifica para agir. É interessante aquilo que a gente chama de economia da Trindade. Não é que um é maior do que o outro, mas que eles estão trabalhando para exatamente o exercício pleno do Redentor, do Mediador, não é? Pleno do Salvador. Capítulo 4, verso 22, verso 22 diz, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Não é? Então observa bem que... Ele ainda falou, né? Hoje se cumpriu, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente, ele dando testemunho a respeito de si mesmo. Mateus capítulo 12, nós vamos encontrar uma outra situação, que é a questão de espíritos malignos. Muitas vezes no ministério de Jesus, ele teve oposição de espíritos malignos. Era a oposição do reino das trevas contra o reino da luz. E a unção de Jesus mostra que o domínio dele é sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo que foi criado. Sobre todas as forças, inclusive a do mal. Observe bem, capítulo 12, verso 27 e 28. Jesus falando sobre si mesmo. Lê para a gente. (12, 27 e 28).
E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsa os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Interessante, a vitória de Jesus aí sobre os demônios vinha da ação do Espírito Santo mesmo, Santo de Deus, e ele mesmo reconhece isso. A unção do Espírito dando-lhe poder sobre todas as hostes malignas, indicando que ele é rei sobre todas as coisas e tudo, inclusive o mundo espiritual. Jesus, quando fala... Tem gente que acha que Jesus fazia isso porque ele era Deus, né? Não, mas ele fazia isso porque ele era homem. Deus e ungido para tal. Exato. A divindade dele que fazia Não. isso. Tanto que ele fala que a gente podia fazer mais coisas até do que ele fez, né? Exato, pelo Espírito. Pelo Espírito, né? Pelo Espírito. É tão forte essa junção, porque a blasfêmia contra o Espírito é justamente isso aqui, né? Você atribuir ao diabo aquilo que é de Deus. Essa é a blasfêmia contra o Espírito. Né? Exatamente. Para ver o tanto que é uma unidade do Filho com o Espírito trabalha, né? Muito forte. Exato. Então, observa o Espírito qualificando a ter autoridade sobre o mundo espiritual. E também para fazer milagres. Vamos lá, andando um pouquinho mais. O texto de Atos dos Apóstolos, como também os Evangelhos, nós vamos encontrar Jesus fazendo muitas obras, né? E eu queria que vocês abrissem no capítulo 10. De novo. Atos, o que eu falei? Atos 10, 37 a 39. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Okay. Todos os milagres que Jesus realizou, ele o fez por causa da presença ou da unção do Espírito Santo que era com ele. A gente precisa também observar que a obra de Jesus, essa é uma obra a nosso favor, em nosso lugar. Quando eu falo obra substitutiva, é a mesma coisa de eu falar da obra sacerdotal. Né? O sacerdote é aquele que faz algo no lugar do outro. Ele é mediador. Tá certo? E Jesus vai fazer uma obra sacrificial de forma substitutiva. Hebreus capítulo 9, verso 14, o autor de Hebreus diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha, pelo o Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu. Ele foi até o fim através dessa qualificação para o exercício da sua obra. É interessante quando Jesus, no período que antecede a sua morte sacrificial, ele vai orar. E vários momentos ele fez isso. A Escritura diz que ele fazia isso regularmente. Mas nesse imediato, esse período imediato antes da sua morte, a Escritura registra
um momento totalmente especial de Jesus nas orações. Ele até pede os seus discípulos para, vem estar comigo, por favor, vem orar comigo. E eles dormem, e depois dormem de novo, e depois dormem de novo. E a Escritura diz que Jesus realmente se angustiou naquele tempo, porque ele sabia exatamente quão dura era a tarefa que estava sobre ele. Ele sabia que ele tinha que receber o peso da penalidade que cairia sobre cada um de nós. Eu não dou conta de receber a penalidade do meu próprio pecado. A minha consciência me mata. O pecado parece que gera dor na gente. Agora, Jesus recebeu toda a dor do pecado meu, da minha vida inteira, e de cada um pelo qual ele resolveu morrer. E aquele foi um momento de profunda angústia, e ele busca o Pai em oração, e ele faz a obra que ele tinha que fazer. A ação do Espírito Santo em Cristo Jesus representa de uma maneira muito vívida, né, aquele sangue que consome, aquele fogo que consome o sacrifício, como alguma coisa que queima, que destrói, que aniquila. Né? O Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, era ele que vinha e aniquilava, e que fazia tudo aquilo. Tem, sem sombra de dúvida, mostrando esse ato purificador, sacrificial, eficaz e único que Cristo faria sofrendo na cruz em nosso lugar. E ele tinha que ser quem ele era. Quem ele era? Perfeito. Ele tinha que ser verdadeiro homem, porque ele representaria homens. E ele tinha que ser verdadeiro Deus, para que ele pudesse aplicar tudo aquilo que ele fez sobre a nossa vida, como um Deus. Dessa forma, o Espírito, ele vai estar unido a Cristo, ele vai estar qualificando a Cristo. A unção de Cristo, ela não é só simbólica, ela é qualificativa, para que Cristo pudesse exercer plenamente essas funções redentoras. Quem determinou assim? A Escritura deixa clara, foi o Pai, foi o Conselho Eterno, foi Deus. E cada um deles exercita a sua função completamente correta, para que hoje nós pudéssemos estar aqui certos de que nós somos salvos por um Deus perfeito. E mais do que isso, a pessoa de Cristo, divina humana, que tem uma das características que é a sua natureza humana, como nós, precisa sempre ser qualificado por Deus, para crer, para depender, para viver, para obedecer e para cumprir qualquer propósito, a partir da qualificação que Deus nos traz para cada uma dessas coisas. Sermos cheios, plenitude do Espírito. Exatamente isso. Eu não sei se no decorrer do estudo ficou mais claro qual é a ideia, mas quando a gente vai para o livro de Atos, eu lhes falei a respeito disso, eu dei aula de pneumatologia, uns, 28 anos de pneumatologia. Uma coisa que eu ensinava para meus alunos era andar no livro de Atos. Então, eu começava no capítulo 1 do livro de Atos e ia até o capítulo 28. Eu ia no livro inteiro. E eu mostrava a ligação que havia entre Cristo e a igreja. Entre Cristo e o Espírito. Entre Cristo e a palavra. E principalmente que todas as profecias que foram feitas a respeito da vinda do Espírito se cumpriram. De maneira inicial, para que a partir dali a gente pudesse ter convicção de que continuaria. No início, acontece algo totalmente diferente, mas ali não existe padrão. Por exemplo, quando veio o Espírito sobre aquelas pessoas,
alguns no Atos capítulo 2 falaram num idioma que não era deles. Aí você diz, então todo mundo que recebe o Espírito tem que falar em línguas. E no livro de Atos a gente vai ver vários momentos onde pessoas recebem o Espírito e não falam em línguas. E o texto ele não está colocando ênfase sobre isso. A ênfase está sobre o fato de todo aquele que crê em Cristo tem o Espírito Santo de Deus nele. E vai estar com ele. E vai conduzi-lo aos céus. Porque sem isso nós não vamos poder ser instrumentos nas mãos de Deus, não poderemos ser fiéis a Deus, não poderemos nos arrepender dos nossos pecados, não poderemos nada disso. E muito menos compreender a Escritura, que é a ferramenta que Deus nos dá, para que a salvação e a vida de crente ocorra até que Cristo volte. E isso, né, desde Adão, né? Sempre. Se não fosse Sempre. o Espírito Santo de Deus, a gente acha que nós somos os crentes que temos o Espírito Santo agora, né? Sim. Seria possível alguém crer antes Nunca. sem o Espírito Santo. Com certeza. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostra que, de uma forma perfeita, o Senhor não só preparou o seu Filho, Jesus, para o exercício ministerial, enviando-o para esse exercício, mas o Senhor o qualificou, o Senhor fez, e através da tua obra perfeita na vida dele, e a aplicação dela nas nossas vidas, nós somos salvos. E através da presença do teu Espírito na nossa vida, nós vivemos como salvos. Dê-nos sempre a lembrança disso, para que possamos honrar o que o Senhor tem nos dado, para que possamos ser gratos a ti, para que possamos bendizer o teu nome sempre. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus.